Muito bem. 44. Quais são os fatores que influenciam a pressão de vapor de um líquido? Né? Pode deixar que a Pro responde. Eu estava brincando. Vou responder, tá? Pode fechar o microfone. A Pro vai passar as respostas. Então, quais são os fatores? Bom, vai depender da natureza do líquido e da temperatura que ele se encontra, tá certo? A temperatura influencia e a natureza do líquido influencia. 2. Quando o líquido puro atinge ponto de ebulição? Ele vai atingir seu ponto de ebulição quando a pressão de vapor do líquido for igual à pressão de vapor, da pressão atmosférica, não de vapor. Então, você vai escrever que o líquido atinge o ponto de ebulição quando a pressão de vapor do líquido é igual à pressão atmosférica. Posso prosseguir com a correção? Pode falar. Pode falar. Ainda estamos no primeiro bimestre. Vamos finalizar ela hoje. O exercício 3 a gente já tinha corrigido, ok? Então, eu estou no exercício 4. E aí, ele te passa... Fechar o microfone. A tabela mostra a pressão de vapor de A, B, C e D na mesma temperatura. O que é correto dizer? Bom, que D é mais volátil. Por quê? Quanto maior a pressão de vapor, mais fácil entrar em evaporação. E que o ponto de ebulição de B é maior do que o de C. Por que o ponto de ebulição de B é maior que C? Porque quanto menor a pressão de vapor, maior o ponto de ebulição, mais difícil ele entrar em ebulição. Então, as corretas é a 1 e a 16. Oi? Tô. Abaixa um pouquinho, sei lá, diminui um pouquinho, tá estourado para mim seu microfone. Fala, pode. Tá estourado. O 4. O 4 diz: se determinado volume A for comparado com o dobro desse volume da D, as duas substâncias apresentarão pontos de fusão semelhantes. O volume interfere no quanto vai entrar em ebulição ou efusão? Independe do volume isso. Porque ponto de fusão e ponto de ebulição é propriedade específica da substância, ok? Tem alguém com o microfone aberto? Só a Marcele com o microfone aberto. Má, eu gostaria de saber se você compreendeu o que a Pro escreveu, o que a Pro explicou. Aqui, ele está dizendo que o volume que interfere não é verdade. O que interfere é a propriedade da matéria, que é independente de cada uma. O ponto de fusão, o ponto de ebulição é uma característica específica, é uma propriedade específica de cada substância. Tudo bem? Fui clara? Sim, porque a água é entre ebulição a 100 graus. Tá? Agora, se você perguntar para mim sobre tempo, aí o tempo é diferente. Não é? Descongelar um gelinho é mais rápido do que um galão. Mas aí o problema é o tempo. Mas os dois têm que chegar nessa temperatura de fusão. Deu para entender? Não vai mudar a temperatura vai ser a mesma, vai ser 100. Podemos continuar? Você pode interferir a hora que você quiser, tá bom? Muito bem. O 5. A 400 milímetros de mercúrio, qual é o ponto de ebulição da substância X? A 400, qual é a temperatura? É aproximadamente 30, sim? Ó, você tem que descer aqui uma linhazinha. Todo mundo entende isso? Então, aproximadamente 30 graus. Qual líquido é menos volátil? Y, não é? Que estiver mais distante, que demorou mais para...
entrar em ebulição, tem menor pressão de vapor. Pode perguntar quem está com dúvida. Podemos prosseguir? Tá, então nós vamos para o C agora. Ó, determine o estado físico de Y a 300 milímetros de mercúrio a 80 graus Celsius. O que você tem que achar? Você tem que achar essa informação lá na tabela. Vamos lá. 300 e ele quer saber a 80. É aqui, ó. Estão acompanhando? Então, qual é o estado físico dele? Gasoso. Por quê? Porque ele entra em ebulição a quanto? A 70. 70 ele já entrou em ebulição. Então, se eu manter essa mesma pressão, quando chegar aqui, ele já é vapor. Todo mundo entendeu? Podemos prosseguir? Ai. Tá bom, então. A orientação do gráfico é 300 de pressão e 80 de temperatura. Aqui onde está minha setinha, a ponta da seta é o local que ele quer que você analisa. Qual é o estado físico, ok? Só que aqui no verde, a 70 graus, é a temperatura de ebulição dele. Então, a 70 ele já entrou em ebulição. Então, a 80, qual é o estado físico dele? Gasoso. Sim? Compreendeu? Muito. Que ótimo. Então, posso prosseguir. Agora é o exercício 6, que te passa um monte de informação. De altitude, de pressão atmosférica, um gráfico, tá certo? E ele pergunta. Aí ele dá as cidades aqui, né? E fala qual será a temperatura de ebulição. Vamos ver. Um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento que a pressão. Assinar a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e as informações. Então, como será a temperatura de ebulição? A alternativa correta é C, vai ser menor no pico da neblina. Consegue entender por quê? Eu tenho que pensar, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, certo? Logo, a temperatura de ebulição é menor. Maior altitude, menor pressão atmosférica, menor temperatura de ebulição. Sim? Dúvidas? Então tá, muito obrigada. 7. Ele te coloca lá a panela de pressão, o diagrama de fases da água, só no momento de pressão e vapor, e ele fala qual é a alternativa correta. A temperatura do seu interior está acima da temperatura da água no local. Isso é óbvio. Eu coloco na panela de pressão para que a minha temperatura aumente e cozinhe meu alimento mais rápido. Alternativa B. Sim? 8. Uma questão do Enem. Ele vai perguntar se, por economia, baixarmos o fogo sobre a panela de pressão, logo se inicia a saída de vapor pela válvula, de forma simplesmente a manter a fervura, o tempo de cozimento não vai mudar em nada, porque a temperatura não vai variar. Já chegou num equilíbrio ali, vai manter a mesma, ok? 9. Ele tem aqui o diagrama de fases. T é o ponto triplo, ok? E ele quer que você fale cada um deles. Então, T é o triplo, onde eu tenho sólido, líquido e gasoso. No X, eu tenho sólido e líquido. No Y, líquido e gasoso. E no Z, sólido e gasoso. Fusão, ebulição, sublimação, ponto triplo. Tudo bem?
Ah, que ótimo. Então agora a gente vai para a última parte do nosso livro, que é a página 50. Vamos correr aí para a página 50. Ficou faltando eu falar sobre osmose. É isso? Então nós vamos. Eu não falei sobre osmose, então o que é osmose? Osmose é o movimento das moléculas de solvente sobre uma membrana impermeável. Como que acontece esse movimento? O movimento é espontâneo nos dois sentidos. O fluxo é mais intenso do menos concentrado para o mais concentrado, tá certo? O fluxo é mais intenso do menos concentrado para o mais concentrado. Então, por exemplo, eu utilizo osmose quando eu faço frutas em calda. Por que a fruta em calda eu consigo conservar o alimento? Eu compro pêssego em calda, abacaxi em calda no mercado. Qual que é o processo que eles utilizam para isso? Osmose, certo? A fruta é colocada numa solução concentrada de açúcar, que seria a calda. Aí o que acontece? Ocorre a saída de água e o açúcar vai diluindo. Aí vai formando a calda. Até que iguala a concentração. E aí, por conta dessa alta concentração de açúcar, dificulta o crescimento de micro-organismos. Ah, mas agora a gente tem geladeira. Ok, mas a gente compra isso na prateleira do mercado. Sem estar refrigerado. Quando a gente tem algum problema de saúde e a gente precisa, e o paciente está desidratado, e eu preciso adicionar alguns nutrientes nesse paciente, eu tenho que tomar cuidado a hora que eu vou injetar coisa nesse paciente. Por quê? Porque a concentração do meu soluto tem que ser a mesma da concentração no sangue. Por quê? Porque aí eu vou ter uma célula assim, ó, isotônica. Se eu resolver colocar água pura, o que vai acontecer? Eu vou ter uma célula inchada, tá certo? Porque a gente vai ter uma alta concentração de água lá entrando. E se eu colocar uma coisa muito salgada, é o contrário. Eu vou ter uma célula murcha. Então, eu preciso ter uma célula saudável. Então, a minha medicação é sempre concentração salina de 0,154 mols por litro, para que eu mantenha o equilíbrio do meu paciente. Isso é osmose, correto? Eu posso interromper ou reverter a osmose? Sim, usando uma pressão, tá? Então, dá uma olhadinha. Líquido puro, solução. A tendência é ir para o lado do mais concentrado. Há uma diminuição do líquido puro e um aumento da concentração, certo? Se eu colocar uma pressão externa, eu consigo o quê? Nivelar e igualar essa solução, certo? Muito, muito bem. Então, isso é quando eu retiro água do mar para fazer água potável, eu utilizo a pressão externa para que a água e o sal fique separado da água, tá? Claro que isso gera muita energia, mas é possível. Agora, o soluto que eu coloco lá dentro, a natureza desse soluto interfere na pressão, na temperatura de congelamento, na temperatura de ebulição? Interfere. Se o meu soluto for molecular, o que é o soluto molecular? É glicose, sacarose, são moléculas que não ionizam, não formam íons. Então, a açúcar sólida e açúcar dissolvida em água, a molécula é a mesma, não sofre ionização. Então, é uma molécula para uma molécula. Agora, se eu uso
uma molécula que é iônica, por exemplo, um ácido, o ácido libera o hidrogênio e o ânion. Então, H2SO4 libera 2 hidrogênios e uma molécula de SO4. Quantos íons estão sendo liberados na solução? 3. Isso vai interferir nas minhas propriedades coligativas. Se for um sal, se for um NaCl, libera 2 íons. Se for um CaCl2, libera 3 íons, um Ca e 2 Cls. Se for um Al2SO4, 3, ele libera 2 Cls e 3 SO4. Quantos íons? 5. Então, essas moléculas vão interferir no processo de efeitos coligativos, tonoscopia, crioscopia e emulsioscopia. Então, vamos ver se a gente consegue preencher a tabelinha da página 54, tá? Então, vou colocar duas informações aqui. Todo mundo sabe que a água entra em fusão a 0 graus e entra em ebulição a 100, correto? Só que se minha água tiver glicose, a gente viu lá na página 46 que a minha temperatura de ebulição é 100,52 e a minha temperatura de fusão é menos 1,86. E há uma redução de 31, é a diferença da minha pressão. Isso vai seguir uma linha de raciocínio. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês preencham essa tabela de acordo com as informações que o exercício vai passando para vocês. Eu vou dar uns minutinhos para vocês realizarem aí. 2 minutinhos, vamos lá, rapidinho. Pronto, gente? Vamos lá?
Projetei aí as respostas, tá? Eu coloquei 1 mol de glicose e 1 mol de sacarose. Importa o tipo de molécula? Não importa. Importa a concentração. Mesmo porque essas moléculas têm característica molecular. Então, a temperatura de fusão é a mesma e a pressão também. Mas eu coloquei a mesma concentração de NaCl. E o que eu percebo? Houve o dobro. Dobrou a temperatura de fusão e dobrou a diferença de temperatura de ebulição. Por quê? Porque aqui há liberação de 2 íons. E automaticamente aqui também a pressão de vapor é 31 vezes 2. Diminuiu a pressão de vapor aqui. Aqui, ó, cálcio e Cl2. Quantos íons tem aqui? 3. Então, ela é 3 vezes menor a temperatura de fusão. E aqui vai ser a diferença 3 vezes. E aqui é 31 vezes 3, diminuindo a pressão de vapor. Agora, eu coloquei o dobro de sacarose. Automaticamente, vai ser o dobro aqui, o dobro da diferença, e aqui, o dobro da diferença. Compreenderam? Dúvidas? Que bom. Então, a gente sabe que colocando um soluto, a pressão de vapor sempre diminui, a de ebulição sempre aumenta, de congelamento diminui e a pressão osmótica vai ser maior. Oi? Baixa o microfone. Má, baixa o microfone. Isso, dá uma mexidinha aí. Pronto. Acho que dá, Má. Pode ir? Acho que dá. Quantos íons aqui, ó? 1 cálcio e 2 Cls. Quantos íons? 3. Então, cada íon, 3 mols de íon. 1,86 vezes 3, 5 pontos. E aqui a diferença não é 52? Vezes 3, é um aumento de 1,56. Tá vendo? E aqui também, a diferença é 31 vezes 3. Mais alguma dúvida? Agora é a hora, turminha. Olha só. Quanto maior o número de partículas, certo? Mais difícil evaporar, entrar em ebulição e solidificar o solvente. Se tiver íons, certo? Ou seja, o que o solvente faz? Ele diminui a pressão de vapor. Confere aqui com a tabela. Ele aumenta a temperatura de ebulição. Está comparando? Ele diminui a temperatura de congelamento. E se tem muito soluto, a pressão osmótica é maior. Ó, sim, compreendeu? Seria um resuminho do conteúdo. Um resuminho do conteúdo. Eu vou agora pedir para vocês ir lá na página 55. Tem o exercício 4 e tem uma tabela, que é muito similar com essa que a gente acabou de fazer. Só que nesse exercício, ele te dá qual é a diferença em cada grau de temperatura. Então, você vai ter que pensar um pouquinho mais. Porém, é super importante que você faça esse exercício agora, tá bom? Então, eu vou dar mais uns 5 minutinhos. Você vai realizar agora esse exercício e eu vou corrigir. Tudo bem? Então, vamos lá.
Ô, Pro, toda vez que a gente estiver trabalhando com um composto iônico, vai ter que multiplicar pelo número de íons? Sim, Ju, perfeito, isso mesmo. No, como é sal de cozinha, todo mundo sabe que a fórmula de sal de cozinha é NaCl, tá? Nesse caso, são dois íons. Mas presta atenção que, além disso, ele está aumentando a concentração. Meio mol, 1 mol e 1 mol e meio. Tá bom, obrigada, Pro.